Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar agora a parte de evolução. A gente fechou nosso bloco aí de origem da vida. Vão ter alguns outros detalhes que a gente vai retomar sobre a origem da vida, beleza? Eu quero passar alguns vídeos, animações para vocês sobre isso, que são bem legais, bem intuitivos e dá para que vocês tenham uma melhor percepção do que acontece ou de como possivelmente acontece, beleza? Uns vídeos animados. Agora a gente entra numa parte muito maneira, evolução, tá? Então a gente vai analisar as teorias evolucionistas, Lamarck e Darwin e depois o neodarwinismo, beleza? Então, primeiro de tudo, a teoria de Lamarck, tá? Teoria evolutiva de Lamarck. Lamarck foi um pesquisador lá para ele nasceu em 1744 e morreu em 1828. Então ele foi um pesquisador tipo dentro desse contexto do naturalismo, que na época não existia as ciências como biologia, química, física. Quem estudava a natureza era chamado de naturalista, né? Ele foi um dos primeiros que a gente tem histórico, né, que a gente tem informação sobre esse tipo de pesquisa aqui no Ocidente, beleza? Já existem outros indícios disso no Oriente, mas não existia comunicação na época, tá? A comunicação era por navio, por carta, então era muito complicada. Então, as primeiras evidências no Ocidente de alguém pesquisando sobre esses assuntos e tentando explicar esses fenômenos de origem da vida, da alteração da característica das espécies com o passar do tempo, foi Lamarck, beleza? Em 1809 ele publicou o primeiro trabalho sobre isso, é Philosophie zoologique, o nome do livro que ele publicou. E basicamente as teorias dele estavam sustentadas por dois princípios ou dois pressupostos, tá? Primeiro, que a gente chama de lei de uso e desuso, e o segundo que a gente chama de lei dos caracteres adquiridos. Só para dar um parênteses para vocês, lei no sentido científico estaria aplicada de maneira equivocada a isso de Lamarck, beleza? Porque lei no contexto científico é algo que é explicado matematicamente através de uma fórmula, uma equação ou um raciocínio lógico matemático, consegue ser deduzido matematicamente, beleza? Mas ficou conhecido dessa forma e é utilizado até hoje assim, como lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Primeiro, o que vem a ser a lei do uso e desuso? Dá uma olhada nesse esquema aqui, ó. Existe uma exigência ambiental. Dessa exigência vai existir a necessidade de adaptação. Conforme determinado organismo usa usa mais uma determinada estrutura, essa estrutura se desenvolve. Ou, de acordo com a exigência ambiental, existe a necessidade de uma adaptação. Ele vai deixando de usar determinada estrutura e essa estrutura atrofia e some. Beleza? Isso é a lei do uso e desuso. Em teoria, quanto mais você usa determinado órgão, estrutura, qualquer componente morfológico, digamos assim, do organismo, aquilo tende a se desenvolver. Beleza? Seria aquele grande exemplo clássico que todo mundo atribui a Lamarck, mas no livro dele ele comentou só num determinado trechinho sobre isso. Não foi os principais exemplos que ele usou, mas todo mundo atribui isso a ele, que é o exemplo da girafa. Quanto mais a girafa esticava o pescoço para chegar à parte mais alta da copa das árvores, mais esse pescoço se desenvolvia, maior ele ia ficando. Essa daí seria a primeira lei, né? Lei do uso e desuso, tá? Aí tem muita gente que fala, por exemplo, Nicolas, e o siso? A gente está deixando de usar o siso e ele está sumindo. Então, isso daí seria segundo a lei do uso e desuso de Lamarck. Beleza? Ah, Nicolas, o apêndice. A gente não usa o apêndice, ele está sumindo. Então, lei de uso e desuso, Lamarck. Tudo que você para pensar, não estamos usando, está sumindo. Estamos usando, está se desenvolvendo. Isso é lei do uso e desuso de Lamarck. Beleza? E a segunda lei que completava essa primeira lei é a lei dos caracteres adquiridos. O que isso quer dizer? Quanto mais eu desenvolvia determinada característica, ou quanto menos eu desenvolvia determinada característica, ou determinado caractere, eu passava essas informações adiante. Por exemplo, imagine que eu sou fisiculturista, sou bombadão, fortão, tal, musculosaço. Eu estou desenvolvendo a minha musculatura. Então isso daí vai ser passado adiante para os meus descendentes.
Então, em teoria, segundo a lei dos caracteres adquiridos, a Duda deveria nascer bombada também. Beleza? Minha filha deveria nascer musculosa. Por quê? Porque eu desenvolvi essa característica e ela herdou essa característica que eu desenvolvi, tá? Isso seria a lei dos caracteres adquiridos. Beleza? Que é o finalzinho aqui do nosso esquema. Características transmitidas aos descendentes, de acordo com o uso ou desuso dessas características. Beleza? Existem algumas lacunas, tá? Nessa teoria de Lamarck. Por exemplo, com relação à lei do uso e desuso, existe sim determinadas estruturas, determinadas condições em que o uso vai desenvolver aquela estrutura ou aquele órgão e o desuso vai atrofiar aquela estrutura e aquele órgão. Só que isso não é verdadeiro para todos os órgãos e estruturas. Então isso não é universal, beleza? Um exemplo é que existe a lei do uso e desuso. A musculatura. Quanto mais eu malho, quanto mais eu desenvolvo a musculatura, maior ela vai ficando. Quanto mais eu estimulo os meus músculos, maiores eles vão ficando. Aí você tem uma pessoa que é fisiculturista que diariamente está treinando, malhando e aumentando de tamanho. Beleza? Mas um outro exemplo também seria no contexto da masturbação masculina. Tá? Para pensar uma pessoa celibatária, uma pessoa que fez voto de castidade, que ela não realiza a masturbação, tá? E ela também não tem a prática do sexo. Ela não usa o órgão genital para relação sexual, ou seja, masturbação com outra pessoa. Nesse contexto, o órgão da pessoa não vai atrofiando até sumir. Beleza? O órgão permanece o mesmo. Da mesma forma que uma pessoa que tende a se masturbar com muita frequência, ou realizar sexo com muita frequência, o órgão genital masculino não vai se desenvolver, não vai ficar gigante, não vai ficar grande. Beleza? Ele tende a ficar do mesmo tamanho. Então, a lei do uso e desuso funciona para algumas situações, para alguns caracteres, mas não para todos, tá? Primeira falha, primeira lacuna aí. A segunda, da lei de caracteres adquiridos, essa situação é completamente errada. Porque quando eu falo de caracteres que eu desenvolvi no meu organismo, tá? E se eles não forem genéticos, tá? Se eles forem o que a gente chama de somático, por exemplo, fiz uma tatuagem. Tá? Eu alterei a característica do meu organismo. É um caractere adquirido. A Duda era para nascer tatuada. A minha filha era para nascer tatuada. Beleza? Uma pessoa teve um acidente e perdeu um pedaço do dedo, perdeu uma mão, perdeu um braço. A pessoa, se tivesse filho, deveria nascer com essa alteração. Por quê? Foi um caractere alterado. Entendem? Nesse contexto estaria tudo errado. Tá? Essa lei dos caracteres adquiridos. Por quê? Eu só transmito informação adiante para os meus descendentes se essa informação for no contexto genético. Ela estiver nos meus genes, no meu DNA. Tá? Independente da característica do meu fenótipo. Lembra da genética? Quando eu falo de fenótipo, eu falo da expressão dos genes mais influência ambiental. Expressão dos genes, eu estou falando do contexto genético do genótipo. Eu consigo passar essas características adiante. O fenótipo é a expressão dos genes, do genótipo, mais a influência do ambiente. Tipo, alteração da cor do cabelo, alteração do peso, da musculatura, bronzeado, qualquer coisa que eu modifique de maneira ambiental e não genética. E isso não é transmitido adiante, beleza? Portanto, essa lei dos caracteres adquiridos está completamente equivocada. Tá? Qual que é a conclusão? Lamarck tinha uma teoria para a época sensacional. Até então o pessoal pensava o quê? Que existia uma coisa chamada de fixismo. Tá? Existiu a criação das coisas no contexto da vida, digamos assim. Existem religiões que propõem que existe alguma forma de Deus que criou o planeta, o universo e a vida. Tá? E a principal que era adotada na época, até Lamarck chegar com essa teoria dele, era, principalmente no Ocidente, tá? Era o criacionismo, em que Deus criou todos os seres vivos, à sua imagem e semelhança, e eles não se alteravam. Essa é a ideia do fixismo. Tá? Não estou querendo envolver questão religiosa, porque não cabe a gente debater isso. Só estou querendo dizer que, para a época, Lamarck foi uma quebra de paradigma. Gerou até um desconforto em relação ao posicionamento da igreja, que era muito influente na época. Beleza?
Aí, essa seria uma exemplificação, seria uma forma visual da gente entender o que Lamarck propôs. Na medida que essa girafa aqui fosse esticando o pescoço para atingir galhos do topo da copa das árvores, o pescoço ia se desenvolvendo e aumentando de tamanho. E aí, a gente tem um outro exemplo, tá? Que esse primeiro exemplo aqui realmente não acontece, não faz sentido, tá? Se você ficar diariamente esticando seu pescoço não vai se desenvolver, tá? Mas nesse exemplo aqui acontece. Lei do uso e desuso. Se você seguir essa seta aqui, você vai perceber que ele alterou o fenótipo dele dessa maneira para essa maneira. Da mesma forma que se você seguir dessa seta para cá, você vai perceber que ele alterou o fenótipo dele dessa maneira para essa maneira. Ou seja, ele tem como ficar mais forte ou menos forte de acordo com o estímulo da musculatura. Beleza? Então, para algumas situações, a lei do uso e desuso funciona, para outras situações, não. Beleza? E aí chegou o nosso grande camarada Darwin, tá? Charles Robert Darwin. Ele nasceu, ele é um pouco mais novo, ele era, né, já faleceu, um pouco mais novo do que Lamarck. 1809 e viveu até 1882, tá? Então, Darwin, quando começou suas pesquisas, suas buscas e seus estudos, ele já tinha influência das teorias de Lamarck, ele já tinha uma base, coisa que Lamarck não tinha quando ele começou tirando tudo aquilo do zero. Tá? No início da vida, no início da sua parte acadêmica, Darwin começou a cursar medicina e teologia, só que ele chegou a parar esses cursos, ele não concluiu os cursos, e ele foi mais para o lado naturalista. O pai de Darwin era médico, ele é inglês, né? Tinha uma grande riqueza, propriedades gigantes, uma condição de vida muito boa que Darwin teve, tá? Nesse contexto, Darwin ele começou a cursar medicina e teologia, não se encontrou nessas áreas de estudo, né? E ele viu que a natureza atraía mais ele. Ele teve influência de alguns amigos, teve influência de um tio, se eu não me engano, que já era naturalista. E ele foi e leu um livro de Thomas Malthus, que vocês provavelmente já viram isso em geografia, que ele propôs a ideia de que a população humana crescia exponencialmente enquanto que a produção do alimento estava crescendo em progressão aritmética. O que isso quer dizer? A progressão na produção de alimento era aritmética, PA, enquanto que o crescimento da população era geométrico, PG, exponencial. Beleza? Então, o que dava para se concluir a partir do trabalho de Thomas Malthus? Que em determinado momento na história da humanidade nós não teríamos alimento suficiente para manter vivo toda a população que existia. Ia chegar um ponto em que a população ia crescer tão mais rápido do que a gente conseguiria produzir alimento que existiria uma morte em massa da população. Isso não chegou a acontecer, apesar dos estudos de Malthus estarem certos, por conta de uma coisa chamada de Revolução Verde, que eu não sei se vocês veem isso em geografia também, eu acredito que sim, que foi desenvolvimento de tecnologia, de insumos, de ferramentas diversas para que existisse um aumento na produção de alimento, principalmente na parte de agricultura e na parte de criação. Beleza? Adubos, maquinarização do plantio, da colheita, hormônios, a parte de biotecnologia, produção de alimentos transgênicos, enfim, isso aumentou muito a produtividade e garantiu que a gente não chegasse ainda a esse ponto em que a produção de alimento ela é menor do que o crescimento populacional. Beleza? Mas aí quando ele leu esses trabalhos de Malthus, ele pensou, cara, se em determinado momento a gente tiver escassez de alimento, quem que vai ficar com o alimento? Tipo, quem morre, quem sobrevive? Quem tem mais alimento vai sobreviver, quem tem menos alimento morre. Como é que a gente vai fazer essa distribuição de alimento? Aí ele pensou, no mundo humano existem questões de poder, de influência, de dinheiro e outras coisas que alteram as variáveis aí, tá? Essa dinâmica aí de quem tem alimento e quem não tem, tá? Já no meio animal, o que garante que, sei lá, essa formiga consiga alimento e essa outra não? Aí ele parou para pensar, tem que existir uma força, uma situação, um evento na natureza que selecione
organismos que conseguem, que têm mais habilidade de obter alimento, de se reproduzir, de sobreviver no meio natural, de organismos que não têm tanta capacidade de sobreviver, de obter alimento e se reproduzir nesse meio. Então ele começou a pensar sobre uma seleção que a natureza exercia sobre os seres vivos. Beleza? Aí ele viajou pela Europa, pela América do Sul, pela Austrália, África. Ele fez quase que uma volta ao mundo, tá? A bordo de um navio chamado de Beagle. Ele ficou 5 anos da vida dele a bordo desse navio, onde o objetivo todo era catalogar novas espécies, trazer amostras de novas espécies, amostras que a gente chama de holótipo, né? Que é um organismo tipo daquela espécie, que vai funcionar como, todos os organismos dessa espécie têm que ser parecidos com esse. E também fósseis e outras coisas mais, tá? Com a colaboração de um camarada que às vezes não é muito citado no contexto evolutivo, que é o Alfred Russel Wallace, tá? Que ele foi bem contemporâneo de Darwin aí, que não foi tão abastado em vida quanto Darwin. Ele era um trabalhador qualquer. Darwin não precisou trabalhar efetivamente para ganhar dinheiro. Ele vivia da fortuna que o pai deixou para ele, tá? Então ele podia dedicar sua vida inteira à pesquisa, a parte naturalista, tá? Já Alfred Russel Wallace não. Ele trabalhava para um museu, coletando também, fazendo o que Darwin foi fazer na viagem de Beagle, tá? A bordo do Beagle, coletar amostras, holótipos, plantas, animais, fósseis para os museus, né? Ele trabalhava para um determinado museu que eu não me lembro qual é. Mas o que Alfred Russel Wallace fez? Ele mandou uma carta a Darwin no momento em que ele estava, sei lá, na Guiana, se eu não me engano era isso, que ele pegou e ficou acamado por um tempo e ele começou a pensar sobre essa mesma ideia que Darwin teve. Darwin já estudava, se eu não me engano, há uns 10 anos, 8 anos sobre isso, vinha escrevendo sobre isso. Num determinado momento, o Wallace, quando ficou acamado, foi lá e escreveu uma carta com 12 páginas para Darwin, falando sobre as ideias dele. Tá? E as ideias de Wallace eram muito similares a essas informações, essas evidências que Darwin já tinha coletado ao longo de 8, 6 anos de estudo. Beleza? E existia um conflito aí de Darwin com a igreja, porque Darwin respeitava muito a igreja, tá? Ele era cristão, ele fez teologia e a esposa era muito, muito, muito voltada à igreja, era muito devota. Então, Darwin, apesar de estar 6, 8 anos pesquisando sobre o assunto, ter muitas informações e capacidade de publicar isso, ele ficava com medo disso descreditar Deus. Ele ficava com medo dele, entre aspas, acabar com o que seria Deus para a Igreja Católica. Desprovar, perdão, provar a não existência de um Deus. Tá? Então ele ficava com muito medo disso, por isso ele não publicava. Mas quando ele recebeu essas cartas de Wallace, tá? Ele se sentiu na obrigação de publicar isso. E ele publicou, antes de publicar, ele deu todo o material para que a mulher ajudasse ele a colocar da melhor forma aquelas informações. Né? Ela funcionou como se fosse um filtro, digamos assim. Ela influenciou muito na construção desse trabalho e na publicação. Ele falou que ela teria o voto de Minerva se esses pesquisas e trabalhos dele seriam publicadas ou se aquilo tudo seria jogado fora. Porque ele falou para ela que era a coisa mais próxima que ele tinha de contato com Deus logo após essa pesquisa dele. Enfim, é importante dar esse contexto histórico para você do que aconteceu, meio que uma biografia, por quê? Para você entender que não foi da noite para o dia que Darwin publicou isso, não foi numa semana de pesquisa, ele ficou cerca de 15 anos da vida dele só para conseguir publicar esse primeiro livro, que ficou em 1859, que é A Origem das Espécies. Tá? Depois que isso aconteceu, ele foi muito criticado pela sociedade, chamava ele de homem macaco, isso é uma imagem real que fizeram de uma charge de Darwin na época. Né? Por quê? Era uma sociedade extremamente religiosa, extremamente católica, conservadora. E ele vem com a ideia de que macacos são parentes dos seres humanos. Então isso foi tipo uma quebra de paradigma absurda.
Tá? Lamarck já era criticado nas ideias dele, Darwin soou muito mais revolucionário do que Lamarck. Tá? E isso incomodou muito. Tá? E a sociedade na época ela era muito influenciada pela igreja. A igreja tinha muito poder. Beleza? Nesse contexto, então, saíram diversos ataques a Darwin, a família de Darwin. Darwin chegou a ser ameaçado pela igreja. Se eu não me engano, é excomungar que eles chamam, eu não sei ao certo. Mas enfim, isso é importante pra caramba, para vocês entenderem que por mais que a gente esteja falando de um contexto científico, a gente não está isolado do contexto cultural e histórico que a gente está vivendo. A gente é influenciado pela cultura e pela história do momento. A ciência é entremeada por isso, tá? A vida humana é entremeada por isso, tá? É só para dar um apanhado geral. E aí a gente teve, em 2015, A Origem das Espécies como livro votado, votado como o livro mais influente da história. Beleza? Isso foi em 2015 que ocorreu uma votação e o livro votado como o mais influente da história, ou seja, que influenciou a forma do pensamento da história humana, foi A Origem das Espécies de Darwin. Beleza? Então, qual que é a teoria, enfim, tá? Porque até aí foi o quê? Um apanhado geral sobre o contexto de como ele chegou lá. Então, basicamente existem três princípios para essa teoria de Darwin. O primeiro, ele percebeu que existiam variações dentro de uma mesma espécie. Se você olhar na espécie humana, cada indivíduo da espécie humana é diferente um do outro. Você consegue perceber, um tem cabelo escuro, o outro tem cabelo claro, um é maior, o outro é menor, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho, sei lá, um é negro, um é branco. Enfim, o que eu estou falando para vocês? As variações dentro de uma população vão existir. E isso funciona desde seres humanos para qualquer outra forma de ser vivo, tá? De plantas, bactérias, tudo. E ele percebeu que existiam variações que tornavam o organismo mais apto a sobreviver. Ele chamou de variações positivas. E existiam variações que tornavam o indivíduo menos apto a sobreviver. Ele chamou de variações negativas. Por exemplo, imagine que o único alimento que determinados pássaros têm em um ambiente que eles vivem é um néctar de flores. Não existem frutos, não existem insetos, não existem nada. Só o néctar. Um pássaro que tem um bico tipo de um tucano, ele não vai conseguir beber o néctar de uma flor. Beleza? Agora, um pássaro que tem um bico tipo do beija-flor, ele vai conseguir beber o néctar de uma flor. Eu estou dando um exemplo absurdo para vocês entenderem que existem variações que vão ser favoráveis à sobrevivência dos organismos daquela população e variações que vão ser desfavoráveis. Quando ele observou isso, ele lembrou lá daquele trabalho de Thomas Malthus e falou, poxa, se existem variações dentro de uma população, determinadas variações positivas, determinadas variações negativas, existe uma seleção agindo sobre essas variações. As positivas tendem a levar vantagem, as negativas tendem a sofrer uma desvantagem. Beleza? Aí, quando ele parou para pensar em outras coisas, ele percebeu, por exemplo, que para que uma população seja toda bem parecida, ela tem que ter tido uma mesma origem. Tá? Uma mesma origem, tipo assim, ele parou para pensar, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, que são filhos dos meus avós, que são filhos... E ele foi regredindo, assim, como se fosse uma genealogia da família dele. E em determinado ponto, ele tinha uma família que era aparentada à família de fulano, que era aparentada à família de ciclano, de beltrano. E ele começou a ver que lá na ancestralidade, quanto mais a gente volta no passado, maior vai ser o vínculo de parentesco que a gente vai encontrar entre diversos seres vivos, tá? Nesse contexto, ele chega na informação em que todos os seres humanos surgiram a partir de uma mesma população. Existe uma população ancestral dos seres humanos, da espécie Homo sapiens sapiens. Beleza? E todos os seres humanos da época e de hoje em dia são derivados dessa mesma população. Então, de uma certa forma, no contexto evolutivo, todos nós temos um vínculo de parentesco evolutivo. Aí ele parou para pensar, beleza, ok, show de bola, interessante, mas de onde surgiu essa população humana? E ele parou para pensar, no passado deveria existir uma população que era parecida com os seres humanos, mas que ainda era parecido também com outros primatas, como chimpanzés, que ela não era nem um ser humano, nem um chimpanzé. E essa população que ele chamou de ancestral, essa população ancestral se
fragmentou, se dividiu em duas populações diferentes, uma população que originou os chimpanzés e uma outra população que originou os seres humanos. E aí vem a informação dele, por exemplo, que nós somos aparentados evolutivamente aos macacos. O que isso quer dizer? Nós somos grupo irmão dos chimpanzés, por exemplo. Tá? Nós somos primatas, assim como eles, então nós temos um certo nível de parentesco evolutivo com eles. E ele foi regredindo no tempo assim, até ele perceber que toda a vida no planeta provavelmente surgiu a partir de um mesmo grupo de organismos, que provavelmente eram aquilo que a gente falou na origem da vida, bactérias primitivas ou procariotos primitivos similares a bactérias. Tá? Enfim, e por último a questão da seleção natural, que é aquilo, um ambiente selecionando as variações positivas e negativas existentes em uma determinada população. É importantíssimo enfatizar o seguinte, quando eu falo que determinado organismo é adaptado, eu estou falando que ele é adaptado no contexto da sua população e no ambiente em que ele vive. Se eu digo e falo tubarão branco, é um dos tubarões mais adaptados do planeta. Eu estou falando adaptados aos oceanos, onde ele vive, tá? E nas populações em que ele se relaciona, tá? Na comunidade biológica em que ele existe. Por exemplo, ele se relaciona com outros peixes que são predados por eles, por, sei lá, focas, por pinguins, por tartarugas e até outros tubarões. Ele é adaptado nesse contexto. Pega esse tubarão branco, tira de lá e coloca numa lagoa, coloca no rio, coloca na terra. Ele não é adaptado. Então, cada adaptação de um determinado ser vivo, ela está contextualizada à população em que ele vive, à comunidade biológica em que ele vive e ao ambiente em que ele vive. Tá? Se você tira ele do nicho dele, ele não tem mais a adaptação toda que ele teria normalmente. Beleza? É aquilo que o pessoal atribui a uma fala de Albert Einstein. Não sei nem se é a fala dele mesmo. Se você julgar um peixe pela sua habilidade em subir uma árvore, ele vai ser sempre, sei lá, horrível. Eu não lembro ao certo qual é a frase, tá? Mas é algo do tipo, você não pode julgar um peixe pela capacidade dele de escalar uma árvore. Por quê? Porque ele é adaptado a outras coisas e não a isso, tá? Então aqui eu tenho uma imagem representativa de como é que seria o processo lamarckista, aqui ó, 1, 2 e 3, e como é que seria o processo darwinista, tá? Uma evolução segundo Lamarck, evolução segundo Darwin. Nesse contexto aqui, ó, tinham duas girafas, cada uma dessas girafas, com o passar do tempo, ia esticando o pescoço e o seu pescoço ia ficando maior. Ia esticando o pescoço e ele ficando maior, ia esticando o pescoço e ele ficando maior, tá? E elas todas são adaptadas a esse ambiente agora e elas todas conseguem fazer o quê? Transmitir essas características adiante. Aqui não, eu tenho uma pequenininha, eu tenho uma média, eu tenho duas maiores. Aí agora você repara que eu tenho três maiores e uma pequena. E agora eu tenho todas maiores. O que acontece? Essas menores não conseguiam alcançar o alimento ou comiam menos alimento. Então elas não tinham tanta capacidade de sobreviver e gerar descendentes. Beleza? Essa imagem talvez represente melhor, porque mostra aqui, ó, que a girafinha que morreu aqui, ela era uma girafa menor que não conseguia chegar ao alimento como as outras maiores, tá? Isso daqui em cima seria segundo Lamarck, três menores que começaram a esticar o pescoço e se tornaram maiores, conseguiram chegar até a copa e se alimentar devidamente, sobreviveram e passaram suas características adiante. Então, teoria lamarquista está errada. Lamarck, errado. Lei do uso e desuso, errado. Lei da herança dos caracteres ou transmissão dos caracteres adquiridos, errado. Qual é o correto? Teoria darwinista. Seleção natural, adaptação seleção do organismo mais apto, tá? E variação nas características de indivíduos de uma mesma população. Qual foi a única lacuna que Darwin não conseguiu explicar na época? Qual era a origem dessas variações? Tá? Isso daí Mendel explicou. Mendel foi relativamente contemporâneo a Darwin, só que Darwin nunca teve acesso aos trabalhos de Mendel. Eu já falei para vocês quando eu falei de genética que Mendel ele foi na época completamente descreditado, tá? Ele não recebeu todo o crédito que ele merecia, tá? Ele, quando publicou seus trabalhos, todo mundo olhou e falou: "Nossa, esse cara está viajando no que ele está falando, não tem nada a ver". E ninguém deu importância.
Somente em 1910, 1908, lá para 1900, que redescobriram os trabalhos de Mendel e deram o devido crédito. Pô, realmente o cara já tinha explicado uma parada aí um tempão atrás que a gente vem a usar agora. Daí você tem isso daqui, ó, a teoria sintética da evolução, que a gente vai falar num próximo vídeo. O que seria essa teoria sintética da evolução? Quando a gente pega as teorias darwinianas, mais aquela lacuna dele, que foi a lacuna que ele não conseguiu explicar a origem das variações que ele percebia em uma população, com a genética clássica, que é a genética mendeliana, ou seja, com a explicação de como surgiram essas variações dentro de uma mesma população, que é a ideia de mutação, crossing over, variabilidade genética dentro dos indivíduos de uma mesma população. Só para fechar aí com vocês, então, um quadro comparativo em relação às duas teorias. Lamarck, o meio cria necessidade que vai induzir as mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Tá? As novas características conseguem-se pelo uso e desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. E as características que são adquiridas, elas são transmitidas aos descendentes. Já segundo Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente num determinado tempo. Qual que é a diferença inicial entre Lamarck e Darwin? Lamarck, o meio gera uma necessidade, então o organismo se adapta. Já Darwin não. Existem diversas variações normais daquela população. O meio seleciona. Tá? Qual que é a diferença? Lamarck, os seres vivos estão ativamente mudando. Ele dá uma ideia de intencionalidade. Ah, então está esfriando? Eu preciso aumentar meu tecido adiposo, aumentar minha camada de pelo para que eu não sinta tanto frio. Já Darwin não. Existem aqueles que têm maior tecido adiposo, maior quantidade de pelo. E aqueles que têm menor tecido adiposo, menor quantidade de pelo. Se o ambiente está esfriando, se o meio está mudando, esse meio vai selecionar aqueles que conseguem sobreviver, têm maior camada de tecido adiposo e maior quantidade de pelo. Os que não conseguem vão morrer e não vão passar seus genes adiante. Então, gera a necessidade do meio, gera alteração intencional do organismo para se adaptar ao meio. Lamarck, está errado. Darwin, naturalmente vão existir variações dentro daquela população. As variações que forem favoráveis em relação às alterações do ambiente vão ser selecionadas, vão gerar, vão sobreviver, conseguir gerar mais descendentes e passar essas características adiante. Tá? Aí aqui, ainda no Darwin, na teoria da evolução darwiniana. No seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Tá? É aquilo que ele percebeu, que existem variações dentro de uma população. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem suas características aos descendentes. O que eu quero dizer? Imagina que no planeta, hoje em dia, da noite para o dia, tudo congelou. Congelou, a era do gelo, tudo congelou. Cara, de início eu consigo pensar, por exemplo, que os ursos polares, os pinguins, as focas e esses organismos que vivem num frio extremo, eles já são adaptados a essa condição. Consegue enxergar? Agora, se eu pensar num camelo, num dromedário, pensar, sei lá, num réptil, pensar num organismo que está habituado a um ambiente mais seco e mais quente, esses organismos já estão ferrados. Tá? Não é que os organismos estão se adaptando às variações do ambiente. Não, o ambiente muda e aqueles organismos que naturalmente já tinham condições favoráveis para sobreviver a essa mudança do meio vão se manter. Já aqueles que tinham condições desfavoráveis para sobreviver a essas mudanças do meio vão morrer. Beleza? Então a tendência é que, com o passar do tempo, essas alterações do meio selecione evolutivamente quais serão os organismos que vão se manter vivos, se reproduzir mais, gerar mais descendentes. Beleza? Galera, no próximo momento a gente fala sobre a teoria neodarwiniana ou teoria sintética da evolução. Beleza? Um grande abraço e bons estudos.